Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar agora o nosso estudo de introdução à sintaxe da língua portuguesa. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de frisar que de fato será um estudo bastante introdutório, básico. Para você se aprofundar mais nos conhecimentos de sintaxe, você vai precisar de mais leitura, certo? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Elis Pedroso Alves, eu sou graduada e mestra em letras e sou docente do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima. Eu gostaria de relembrar com vocês aqui algumas coisas que são bastante básicas e anteriores àquilo que nós vamos estudar. Por exemplo, não existe a gramática, existem as gramáticas. O que nós vamos estudar é a gramática normativa, certo? Porque existem gramáticas descritivas, por exemplo, mas para fins oficiais de utilização da língua, nós utilizamos gramática normativa. Então, para fazer esse esclarecimento para vocês, nós trabalharemos com gramática normativa da língua portuguesa. Outra coisa importante de esclarecer é que a gramática, para facilitar a compreensão, os estudiosos dividiram por áreas, de estudo. Fonologia, morfologia, semântica, sintaxe, mas isso é apenas para fins didáticos, porque são áreas que se complementam, certo? Então, nós vamos falar um pouco, por exemplo, a respeito da fonologia. É possível que você já tenha ouvido falar. Ela estuda o comportamento e a organização dos sons da fala. A morfologia, que estuda as palavras isoladamente, a sua estrutura e formação. E vocês lembram que vocês estudaram as 10 classes de palavras? Pois é aqui nessa parte da gramática que nós estudamos as 10 classes gramaticais. Por exemplo, substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral e as outras que vocês já conhecem. A semântica, que é a ciência que se dedica ao estudo do significado e à interpretação dos significados das palavras, das frases ou expressões dentro de um específico contexto. E a sintaxe, que é o nosso objeto de estudo no momento, que estuda as palavras e a sua função nas orações e analisa cada elemento presente no enunciado linguístico e a relação entre eles. Então, o nosso objeto de estudo é a sintaxe. Como eu já falei, vou frisar novamente, são estudos introdutórios, básicos. Então vamos para alguns conceitos básicos, introdutórios de sintaxe. Se você me perguntasse por onde eu começo a estudar a sintaxe, você começa por aqui, olha, frase, oração e período. A frase ela é um enunciado linguístico que possui sentido completo. Por exemplo, se eu falar silêncio, você vai conseguir compreender aquilo que eu estou querendo dizer. Embora não tenha verbo, mas é possível de se compreender. Já a oração, para a gramática normativa, é um enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal e pode ou não apresentar sentido completo. Dessa forma, estruturas como acabamos finalmente, levaram tudo, é provável, são orações porque possuem verbos. Gente, e em alguns casos, as orações podem ou não possuir sentido completo e vão precisar de outras orações para complementá-lo. E é nesse contexto que entra o conceito de período, porque ele é um enunciado que contém uma ou mais orações e podem ser simples ou compostos. Aí a gente entra numa segunda divisão, que é muito importante. O período simples, ele apresenta apenas uma oração, que é chamada de oração absoluta. O período composto apresenta 2 ou mais orações. E é importante frisar que o número de orações depende do número de verbos presentes no enunciado. Por exemplo, já acordamos. Quantos verbos nós temos aqui? Apenas um, acordamos. Então, período simples, oração absoluta. Agora, conversamos quando eu voltar. Olha, uma oração, 2 orações. Período composto. Por que são 2 orações? Porque são 2 verbos. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e lembrar que nós teremos ainda mais 3 aulas que vão dar um pouco mais de aprofundamento para esse assunto. Então, nós nos vemos na próxima aula.